Então vamos lá, mecânica psíquica do perdão. Vamos começar então com algumas técnicas para perdoar, né? Bem didáticas, bem simples assim. Né? Essa palestra quase que não é para vocês, né? Porque nós não temos nenhum problema nesta área, graças a Deus. Mas se vocês falarem com os amigos, com os conhecidos, assim, né? Então, técnicas de perdão. Reprogramar o conteúdo psíquico. Nós vamos depois falar numa outra palestra sobre isso, mas é aquela ideia assim, né? Que às vezes nós temos na nossa vida, a gente bota esse nome, né? A gente podia botar um Paulo, uma Maria, tá? E podia lembrar alguém, né? Então a gente bota Godofredo, que é para não lembrar ninguém, sendo que uma vez eu fiz no grupo Espírita Francisco Xavier essa palestra, alguém se lembra. Eu disse, tem alguém, às vezes, na vida da gente que tem vontade de matar, mas eu nem vou botar o nome conhecido, vou falar assim, Godofredo. Aí a plateia inteira, e era vice-presidente da casa, só. Mas não é o caso aqui, ninguém conhece o Godofredo, posso falar dele. Né? Então, o Godofredo, eu vou ter lá uma memória do Godofredo. Né? Não fiquem pensando muito no Godofredo de vocês, vão prestar atenção na palestra. Né? Mas a gente tem uma memória do Godofredo. Né? Que foram experiências, arquivos que eu assimilei e armazenei dentro de mim. Né? Então eu tenho lá aquelas ideias assim, né? Um conteúdo conflitante, eu posso ter dentro de mim conteúdos conflitantes e conteúdos harmônicos. Como é que é a caixinha de armazenagem do Godofredo? O Godofredo é de matar, o Godofredo não está de esguelar, o Godofredo é sacana, o Godofredo não é só sacana comigo, o Godofredo é sacana com todo mundo, gritando. Né? Cada vez que eu penso no Godofredo dá aquela coisa assim. Né? Então qual é a técnica que a gente brinca, né? Mas na verdade é uma técnica de neurociência, né? Reprogramar o conteúdo do Godofredo. E a gente brinca com essa técnica do 1 segundo. 1 segundo assim, ó, pã, aí já é 2 segundos. É 1 segundo. A gente pensa por 1 segundo no Godofredo. Aí diz assim, coitado do Godofredo, deve ser um infeliz. E sai correndo, vai pensar numa praia, se não se continuar pensando, deve ser um infeliz. Sem infeliz nada, hein? Tem que morrer, desgraçado. Né? Então a gente só pensa 1 segundo nele, vai pensar nas férias, na praia. Dependendo da situação, dali uma semana, dali um mês ou dali um ano. Dependendo da situação, a gente pensa de novo. Por 1 segundo no Godofredo. Imagina a quantidade de obsessores que não deve ter uma criatura dessa, né? O astral, o baixo astral, que sai correndo, é 1 segundo. Né? Lá adiante a gente pensa de novo assim, imagina ele ainda está fazendo mal, depois vai ter que colher tudo isso, e aí a gente vai começar a pensar. E aqueles conteúdos que eu tenho do Godofredo vão se modificando. Lá adiante, eu me deparo com o Godofredo, alguém fala para mim, Godofredo, em vez de vir aquele, né, vem a caixinha que eu reprogramei. Coitado do Godofredo, deve ser infeliz, deve estar cheio de problemas, né, que ele siga o caminho dele. Eu vou lentamente reprogramando o Godofredo dentro de mim. É um processo lento, mas como nós somos eternos, se vocês não perceberam, o Godofredo também é eterno, a gente vai com calma reprogramando isso, porque tem eternidade para conviver com ele. Eu não devia ter dito isso, mas é. Depois, orar pelo desafeto. Então, no momento que a gente está em prece, a gente também aproveita no meio da prece. Isso parece uma brincadeira, mas não faça no fim da prece. No meio da prece. A gente faz no fim, Senhor, me abençoa a minha vida, abençoa o meu lar, abençoa meus amores, abençoa isso aí, e abençoa o Godofredo. Que assim seja. Acabou a prece. Também dá lá no início da prece, se quiser já começa pelo Godofredo. Senhor, abençoa o Godofredo e a minha família. E aí a gente entra. No momento que eu estou orando por ele, 2 coisas estão ocorrendo. Eu estou fazendo uma catarse, ou seja, eu estou começando a esvaziar um pouco esse conteúdo emocional conflitante, essa coisa que eu tenho lá comigo. E ao mesmo tempo Emmanuel nos diz que quando a gente ora por alguém, há um diálogo entre os espíritos. O meu inconsciente fala com o inconsciente do Godofredo. Isso é interessante. Já existem várias pesquisas, e vocês conhecem,
a gente já abordou aqui, dessas mentes correlacionadas. Bonita música, mas não se preocupe, acontece. Dessas mentes correlacionadas. Difícil achar na bolsa, onde é que eu botei esse celular? Mas essas mentes correlacionadas que uma influencia a outra. Então, nessa área da desarmonia, elas estão hipercorrelacionadas e uma realmente atuando nos neurônios da outra. Então, nesse momento de oração, eu consigo um diálogo inconsciente que vai suavizando ou ele também, ou pelo menos os conteúdos que me levam a uma sintonia com ele. E eu vou retrabalhando essa sintonia. Depois, visualização terapêutica com Jesus. São técnicas que nós estamos passando bem rápido, porque a gente quer trabalhar em outra área com relação à mecânica do perdão. Mas essa é uma técnica bem legal também, né? Imagina um lugar lindo, né? Isso aí o cérebro, ele acompanha, os conteúdos emocionais acompanham, o nosso cérebro acompanha o que a gente está pensando, o que a gente está vendo, ou o que a gente está pensando, o cérebro não sabe a diferença. Então a gente trabalha, são técnicas. Eu me imagino num lugar bem lindo, né? Que a gente goste, uma praia e tal. E aí, isso é bom assim, a gente pegar um lugar que a gente se sente confortavelmente, relaxe e faça essa técnica. Imagina que está vindo uma luz, né? E aí eu começo a imaginar vendo aquela luz se aproximando de mim naquela praia, eu numa paz, né, tranquilo, e aquela luz vai se aproximando, tudo eu vou criando isso, deixando isso ocorrer. E à medida que a luz vai se aproximando, eu percebo que é Jesus. Imagine, pessoal, né? Deve dar uma emoção. Mas ele não está sozinho. Quem é que vem junto? O Godofredo. Vocês querem barbada? Não. Vem Jesus com Godofredo. E aí o que eu preciso? Eu preciso conversar com o Godofredo, mas o homem está ali, né? Então eu vou necessariamente fazer um diálogo com amor. Na verdade, eu vou trabalhar dentro de mim um diálogo nos meus níveis de self, os meus níveis mais elevados. Mas é uma técnica super interessante, que se modifica totalmente os nossos padrões, depois que nós podemos fazer vários diálogos deles. São técnicas. Quanto ao perdão em si, tá? Então vamos trabalhar o perdão mesmo. Compreender e aceitar. As primeiras coisas que eu tenho que fazer com relação àquele que me magoou, que me ofendeu de alguma forma, é compreender e aceitar. Por quê? Que é o caminho espiritual dele ou dela. Que a maneira como ele está vivenciando, que a maneira como está vivenciando essa personalidade parcial que ele tem. Eu não sou Rogério, eu estou Rogério. Eu estou, portanto, com todo o histórico do Brasil, com todo o histórico dos colonizadores, com todo o histórico da minha família, com toda a carga genética dos meus pais, com toda a formação educacional que eu recebi. Então tem toda uma estrutura formando a minha alma que não é necessariamente eu. E que me leva a ter ações e reações, às vezes eu estou num caminho de aprendizado bem diferente do outro. Então eu tenho que compreender essa mecânica. E compreender o estágio do caminho que cada um está vivendo. Porque às vezes a gente está adiantado num e deixando o outro para o lado. É mais complexo nós pensar em superiores e inferiores. O mais legal é nós pensarmos, estamos todos na escola técnica. Em algumas coisas a gente é muito legal, em outras a gente está lá atrás. Sempre assim. Ninguém é bom em tudo. Essa é a frase do Bill Gates. E aí tem aquela historinha que alguns de vocês já conhecem, né? Daquele monge zen. Desculpa os que já conhecem, ouviram 10 vezes, né? Caminhando com o discípulo na beira do lago. E aí tem um escorpião se afogando. E o velhinho vai lá imediatamente, assim, né? Por aquele instinto altruísta, pega o bichinho e joga para a terra. Mas o bichinho se assusta e pica ele. E é uma ferroada de escorpião, que dói e larga o bicho no chão. E o bicho assustado corre de novo para o lago. E aí ele mais que imediatamente, com a mão doendo, assim, vamos pegar uma folhinha, alguma coisa. Aí o discípulo que está ali diz assim, mas mestre, esse bicho já te picou e tu ainda vai salvar ele? Ele diz assim, meu filho, por enquanto a natureza dele é a de picar, a minha é de salvar. Então às vezes aquela pessoa, a natureza dela ainda é de picar, de agredir, a minha é de viver numa boa. A minha de não entrar naquela faixa vibratória. Então, compreender e aceitar esse processo.
compreensão espírita dilatada que a gente já pode ter, né? Ou seja, quem faz o mal está se atrelando, está se comprometendo, né? Sempre que eu gerei uma desarmonia, naturalmente, né, eu fico responsável por arrumar aquela desarmonia no cosmos. Então, aprisiona-se até que seja desfeito o processo. Quem recebe o mal está sendo cutucado em áreas que precisavam ser trabalhadas, porque não há vítima, não há inocente. Eu recebi aquilo que eu estava precisando daquilo e, consequentemente, eu estou começando a me libertar daqueles processos que me levam a essas situações, se eu trabalhar isso, e aí eu vou começar a me libertar dessas situações. É necessário que venha o escândalo, dizia Jesus, né? Mas ai de quem faça o escândalo. Então, às vezes, eu preciso ainda, né, daquele susto, daquela sacudidela para me acordar e dizer, bah, como eu estava rateando, bah, como eu era burro. Quantas vezes a gente precisa levar um tom para dizer, burro, né? Mas também, coitado daquele que dá rasteira, não precisava ser rasteira, eu ia tropeçar no tronco ali adiante, o cara já estava envolvido e já tchuf, né? Mas esse é problema dele, né? Eu precisava dar aquela tropeçada, né? Porque ainda estava com a cabeça dura, porque às vezes eu consigo refletir, meditar, analisar e ampliar minha capacidade de percepção, e aí lá adiante eu digo, olha, tem um tronco, e aí eu não preciso dar rasteira. Mas às vezes, a gente não faz isso, precisa. E com isso eu dou o direito a ele ou a ela, né? Faço parte do caminho dele. O caminho dele ainda é de fazer isso, e eu ainda trago um conteúdo interno, ainda trago processos internos que preciso disso. Eu ainda sou uma criatura tão cabeça dura que eu ainda vou ter que dar com a cabeça na parede, né? Então, se foi ele que empurrou, ou se foi a outra, ou se foi o outro, né, eu dou direito a ele. Agora, não me contamino com ele, porque o processo é meu. Consequentemente, o segundo passo do perdão é ser livre, que é aquela historinha, né, que alguns de vocês também conhecem, mas a gente repete, daquele senhor que todos os dias ele ia para o trabalho, chegava na frente do trabalho, ia no jornaleiro, comprava o jornal e entrava para o trabalho. Ele tinha uma rotina, sempre fazia isso, ele gostava daquele jornal, comprava o jornal. E um dia ele encontra um colega de trabalho, e eles vão indo juntos, ele disse, eu vou ali comprar o jornal. Ele disse, eu vou contigo. Aí quando ele foi comprar o jornal, ele estava sem troco, o cara, o jornaleiro, era um grosso daqueles, assim, disse um monte de coisa para ele, foi um horror, assim, uma situação extremamente constrangedora. Ele pagou, pegou o troco, botou o jornalzinho e saiu. E o amigo que estava do lado, ele disse, bate, mas tu compra aqui sempre? Disse, não, compra. Mas esse cara, não, ele é grosso assim mesmo, ele é meio, né? Mas e tu continua comprando? Eu disse, claro, porque eu não vou deixar que o mal dite o meu comportamento. Não vou deixar que uma pessoa perturbada mude a minha maneira de ser. Eu quero meu jornalzinho, eu venho, compro meu jornalzinho e saio. Agora, se ele quer dar patada, quer ficar espremendo, o problema é dele. Eu não vou me perturbar, né? Porque isso a gente faz, é engraçado. Às vezes a gente pega uma certa rusguinha com alguém, né? Para não falar em rusgona, né? E a gente resolve dar alguma coisa, né? Dar algumas coisas, a gente vai dar pro fulano, dá pro Beltrano, e tá, não, pro ciclano eu não dou, né? E aí entrou na faixa dele. Dá para ele também. Tu não ia dar, dá para ele também. Ah, mas o problema é dele. Tu não vai mudar a tua maneira de ser porque ele é pirata. Se o teu processo é de dar, isso é legal, continua sendo, né? Tu continua livre, não atrelado. Isso é um dos processos fundamentais da nossa capacidade de crescer, manter a liberdade. Ele é neurótico, eu não. Ele está bravo, eu estou em paz. Sigo alegre minha jornada e oro por ele. Definir limites próprios. O que seria isso? Ser sincero consigo mesmo. A gente que é esprilta, como eu gosto de brincar, a gente diz, não, tudo bem. Tudo bem. O cara te magoou. Então, não engolir. Engolir ofensa, mágoa, essas coisas, é para quem quer o câncerzinho de amanhã. Aí a gente engole aqui, vai dar um distúrbio lá adiante, claro. Então não pode engolir.
tem que trabalhar isso. Poxa, não. A gente tem que ser humilde e dizer assim, puxa, eu quero matar essa criatura. Me magoou. Puxa, me magoou, agora eu fiquei chateado mesmo. Eu tenho que guardar essa consciência e fazer essa catarse, ou seja, botar isso para fora. Eu não posso ficar guardando isso comigo. Eu preciso botar para fora para trabalhar esse conteúdo, trabalhar essas memórias dentro de mim. E duas maneiras eu posso fazer a catarse. Conversando com a pessoa, olha, tu me magoou, não na hora, óbvio. André Luiz diz assim, quando tiveres motivo de brigar, André Luiz através da psicografia do Chico, quando tiveres motivo de brigar, briga. Que legal, pessoal, hein? Vocês querem que eu pare a frase aí até. Mas a frase continua, ele diz assim, mas deixa para brigar no dia seguinte, porque o tempo e a reflexão darão outra conotação à tua briga. Não tem mais graça, né? Mas então o diálogo com o outro também a gente espera passar. Quem tem o hábito do evangelho no lar, em casa, uma vez por semana, se reúne, por exemplo, lá domingo à noite, segunda de manhã, enfim, no horário que a família possa dormir, se reúne, faz uma prece, lê um trecho do evangelho, aí é o momento de abrir o caderninho, olha, lá na segunda-feira eu queria te matar. E o outro talvez, realmente, eu meio que pisei na bola, mas se tu pensar bem no domingo, tu fez uma, por isso que na segunda tu e a gente consegue fazer esse processo. Às vezes com um amigo, mas às vezes não dá. Às vezes a pessoa está num estágio, às vezes não é tão próximo, e nem pensar em tentar fazer uma catarse com ela, que leva mais uma coxinha no olho. Assim. Então como é que a gente faz? Com Jesus. E é fundamental também, porque a gente também tem aquele hábito de entrar na casa espírita e botar aquele sorrisinho. Está dentro da casa espírita. E com Jesus a mesma coisa. Senhor, me ajude para que eu tenha paz, para que eu tenha, que eu seja bonzinho, ajude o pobre do coitado, e me ajude. Não, tem que pedir para a gente, Jesus. Eu me lembro, uns anos atrás, eu tive uma dificuldade com uma pessoa da minha família, assim, muito próximo, hoje a gente é super curte, assim, se era um monte. Mas na época, e eu me lembro que eu rezei assim, Jesus, me ajuda porque eu quero matar essa criatura. E o pior ainda, Jesus, eu sou espírito, eu sei que eu vou continuar depois que eu desencarnar, essa criatura vai existir e vai ser para sempre, então eu quero que ela vá para outra galáxia. Eu não quero mais ver essa criatura. E o que eu faço? E foi a partir dessa mecânica pedindo que, claro, quando tu abre, te abre, aí começa a vir a compreensão de tá bom, deixa então. A gente começa a descobrir, é claro, mas faz essa catarse. Atenção ao processo obsessivo, que naturalmente, uma vez o Divaldo estava atendendo umas pessoas, e veio um rapaz, que ele era casado, tinha uma filha e estava com sérios problemas, e aí quando o Divaldo está tratando com ele, vem um obsessor e diz assim, tu não te mete, assim, e aí disse um monte de horrores, porque é meu e eu vou acabar com ele, não sei o quê. O Divaldo percebeu, claro que não falou nada, e aí convidou a pessoa para ir na sociedade, tomar passe, assistir palestras e tudo mais. Deu o endereço. Aí o Divaldo estava na sociedade dele, no salão, concentrado, quando ele veio entrar, o rapaz lá no fundo. Quando ele viu o rapaz entrar, ele disse, o rapaz aquele. E aí imediatamente ele se deu conta, disse, para, eu não sou assim. E essa frase, quando ele colocou, me chamou muita atenção. Eu não sou assim. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de atender. Por que essa aversão? E aí ele se concentrou, o obsessor já estava ligado a ele para que ele odiasse o rapaz. Vê que interessante. Então às vezes a gente vem com umas raivas gratuitas, uns ódios gratuitos, porque o obsessor do outro não quer que a gente seja amigo, porque a gente é amigo, a gente pode abrir a cabeça da pessoa, pode modificar a pessoa. Então a gente pensa, peraí, isso não é meu. Fala lá, meu negócio é estar numa boa com todo mundo, é poder caminhar na rua, em qualquer lugar da terra, e qualquer um que eu encontrar, eu vou cumprimentar com um sorriso,
numa boa. Esse é o meu processo. Está numa boa, está no livro. Vou vir de filhinho dele na próxima vida, para. Quero estar amando todo mundo, legal com todo mundo. Então esse é um processo que a gente percebe. E a proposta de luz, a gente vai tentar falar mais no final, que a gente vai falar então com relação ao perdão. Então, quanto à mecânica psíquica do perdão, agora a gente vai passar um pouco rápido, tá? Então a gente tem aquela ideia, como Jung dizia, que nós somos uma gigantesca esfera, em que a gente coloca um ovinho, e esse ovinho é o ego, é o Rogério, mas eu não sou esse ovinho, eu sou um espírito, com inúmeras vidas, inúmeras experiências, inúmeros corpos, inúmeras franjas, enfim, tudo que tem, que é o meu self. A Joana de Anjos chama de si mesmo, o Emmanuel chama de eu maior, que o Jorge Andréa trabalha aquele outro esquema, que eu vou passar rápido porque ele já fez essa palestra aqui, então para quem assistiu, tá? Senão depois pode pegar. Né? Eu vou ter uma zona consciente, que é aquilo que eu sei de mim, tudo que perguntar de mim, que eu sei, é a minha zona consciente, que eu tenho consciência. Mas tem aquilo que ocorreu comigo que eu não me lembro. Na infância, lembra? Eu dou aquele exemplo, um cachorro me mordeu, e eu não me lembro disso. Né? Eu posso não me lembrar disso, mas tenho medo de cachorro. Aquele exemplo que a gente sempre dá. Então ela está numa zona inconsciente, ou seja, eu não lembro do fato, mas move a minha maneira de ser. Modifica a minha postura frente à vida. Então é fundamental eu ter essa percepção. E não só desta vida, que seria o inconsciente presente, mas também as experiências de vidas passadas e eu como espírito no inconsciente público. Que é aquela ideia também que nós abordávamos, que Jung dizia que tudo que eu sei de mim é, na verdade, 5% de mim. Então a gente diz assim, não, de agora em diante eu não faço mais isso, de agora em diante eu faço aquilo. Mas isso é meu ego. Se eu não fizer um mergulho para dentro de mim, eu não vou descobrir os outros, a minha zona consciente, que são os outros 95% de mim. E aí eu vou sentar em cima e dizer, vou para lá e as correntes vão me levar para o outro lado. Autodescobrimento. Né? E aí a gente abordava aquela ideia do ego, realiza as ações no mundo, né? Com os colegas, com a família, na rua, né? A gente tem atitudes, tem processo, e o mundo nos responde. Mas às vezes a gente é bonzinho com todo mundo, né? A gente falava, e parece que leva pedrada. Eu dizia assim, mas por quê? Logo eu, sou tão legal. Mas porque a ação não conta, o que está contando na verdade é a intenção. Eu sou bonzinho para aparecer, eu sou querido para ter vantagem, e isso é inconsciente. Porque eu acho que a minha ação está vindo do meu ego, mas na verdade ela está vindo lá de trás. Eu sou todo querido porque na verdade eu sou tri-apavorável, tri-medroso, então eu faço de bonzinho assim, né? Mas então eu nunca digo não consigo dizer não. Não consigo dizer não porque eu sou um covarde que não aceita uma cara feia. Um orgulhoso que não admite uma cara feia e diz, tá, não, tá, tudo bem. Né? Mas por dentro é aquela coisa, explodindo, patologizando, né? Enchendo de doença. Então eu tenho que perceber que o processo está vindo lá de trás, não do ego, mas de todo o inconsciente presente, o inconsciente passado. Conteúdos estão sendo ativados lá atrás e que estão definindo, né? Por exemplo, o medo de cachorro, porque um cachorro me mordeu, eu nem sei disso, mas está lá o conteúdo, né? Um orgulhão que eu trago lá de uma vida passada que me leva a ter determinadas atitudes. Então, dentro desse esquema, vamos botar esses conteúdos agora, conteúdos aversivos, conteúdos mais positivos, conteúdos sublimados. E vamos pegar, então, uma parte desses conteúdos para nós não complicar, né, o processo. Vamos imaginar, então, conteúdinhos que estão na periferia para serem trabalhados, que me levam a tomar postura. Um conteúdo é uma experiência que me leva a tomar uma postura. Por exemplo, o conteúdo do cachorro me leva a ter medo de cachorro. A pessoa pode dizer assim, não, ele é bonzinho, mas ele lá e eu aqui. Por mais que eu não queira, eu tenho medo de cachorro. Eu não tenho, graças a Deus, quem me conhece, esse cachorro. Mas é um exemplo.
Então aqui eu peguei uns conteúdos assim, por exemplo, tarado. Eu peguei uns que ninguém tem aqui, que é pra gente ficar mais à vontade. Assim. Guloso, fofoqueiro, preguiçoso. São coisas que estão mais distantes de nós, graças a Deus. Né? Mas para vocês passarem, para o pessoal lá que não consegue perdoar, também tem esse conteúdo. Né? E aí vem uma mecânica muito interessante dentro desses aspectos, né? Porque às vezes a gente passa uma vida, né, rezando e tentando deixar de ser tarado, deixar de ser guloso, deixar de ser fofoqueiro, e não consegue. Né? Quando vê, a gente está comendo feito um animal, quando vê, a gente está, né, rezando pelos outros. O fofoqueiro espírita é bem mais, né, a gente não jamais faz fofoca. Diz assim, fulana, nós temos que rezar pela Beltrana. Tu sabia que... É mais evoluído o processo. A gente reza pelos outros. Mas enfim, a gente começa a parar de rezar em público pelos outros, começa a rezar. Né? E por que eu não estou conseguindo esse processo? Né? Ou seja, por que eu sou tarado, eu sou guloso, sou fofoqueiro, preguiçoso, pontinhos aqui para os outros também? Porque, na verdade, muitas vezes eu tenho um conteúdo, uma memória, uma experiência que me gera aquela postura. E eu fico tentando trabalhar o tarado, mas o problema está mais atrás. Eu fico tentando trabalhar o preguiçoso, o problema está mais atrás. Eu quero deixar de ser fofoqueiro, mas o problema está mais atrás. E aí eu preciso mergulhar no que a gente chama, Jung chama, nesse complexo, nessa experiência altamente emocional, que toma conta de mim e que eu acabo agindo. Por exemplo, né? E isso é legal a gente levar assim de maneira super natural, a gente não pode levar isso assim, meu Deus, então eu tenho um complexo. Não. São infinitas as nossas experiências, isso é que é legal. Nós viemos de experiências mais brutas porque nós éramos mais brutos. Né? Vê lá assim, Jesus, né, disse que a gente tinha que perdoar a adúltera, e Moisés, que era um espírito iluminado, que veio à Terra, né, trazer os 10 mandamentos, dizia que a gente tinha que apedrejar. E aí perguntaram para Jesus, mas por que Moisés então dizia aquilo? E Jesus diz assim, por causa da dureza dos vossos corações. Nós éramos grossos mesmo. Imagina, hoje em dia a gente meditar sobre isso era normal, pessoal, da lei. A pessoa errava, ia para a praça e todo mundo jogava tijolo, até matar a criatura. Agora eu estou com Deus, eu fiz a minha parte. Que horror! Né? Tem até aquela passagem, desculpe, mas só para relaxar uma piadinha, eu não vou segurar quando eu conto essa palestra, eu conto essa piadinha. Que tá, é uma piada, não vou pensar que está no Evangelho. Né? Que está Jesus, né, na praça, e aí trazem a mulher adúltera, e ele diz aquela famosa frase dele, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí deu aquele silêncio, assim, daqui a pouquinho voou aquele tijolão assim, ficou todo mundo assim, e ele se virou e disse, mãe, tu não vale. A Maria estava por ali, mas isso é uma piada. Mas enfim, né? Então a gente era muito embrutecido, né, muito grotesco, e aí a vida era mais dura para nós. Né? Como Emmanuel dá aquele símbolo assim, isso tem que vir a dinamite na rocha, depois a bigorna, a pedra, né, para o ferro, ou então a marreta para a pedra, para depois sair o diamante e ir para o buril. Nós agora, comparado àquelas fases, nós passávamos a morrer de fome, e vinham os invasores, invadiam as nossas casas, estupravam mulheres, estupravam as filhas, roubavam os filhos para ser escravo pro resto da vida, e morria de frio. Aquilo era a bigorna, aquilo era a marreta, aquilo era o buril. Nós agora já está saindo desta pedra o diamante, com algum polimentozinho, né, que dói um pouquinho, em alguns casos uma flanelinha só, né, que é para onde nós estamos indo. Ou seja, diz cada vez com menos dor e com menos brutalidade. Então, nós passamos por experiências que agora nós vamos metabolizando, e algumas nós não metabolizamos ainda.
Por exemplo, né? Numa vida passada, a gente esteve lá numa guerra, isso foi muito comum, e morreram os nossos pais, e a gente ficou criancinha, perambulando, né? Aquele filme Pianista, quem assistiu, o diretor do filme, ele passou por essa experiência, com 10 anos ele perdeu os pais, ele se escondia dos nazistas, né? Depois ele fez com tanta propriedade, beleza, aquele filme. Então nós passamos fome, carência, medo, carência de afeto, fome, né? E trazemos essa experiência não metabolizada dentro de nós, não resolvida. Então a gente é uma pessoa carente, medrosa, assustada, que agora encarna aqui, filho, bem educado, bem alimentado, mas lá dentro, aquilo está lá. E aquilo lateja lá dentro de mim e começa a me dar aquela carência, aquela ansiedade, e essa ansiedade vai ativar um conteúdo lá dentro, e quando dá aquela carência, eu me vou para a cominha e como feito um animal, e como feito um animal. É uma relação de carência, na verdade eu sou um apavorado, que estou comendo apavoradamente para tirar esse meu medo, essa minha fobia. Então eu tenho que parar e dizer, escuta, por que 8 lasanhas? Por que não só 4? Eu tenho que parar e dizer, por que eu estou fazendo isso? Porque não tem sentido. Eu preciso mergulhar e ir em direção a esse meu conteúdo maior que está mobilizando esse processo. Se eu sou fofoqueiro, tem um baita vaidoso lá atrás que quer aparecer, tu ficou sabendo, né? Eu sei. Então vaidoso, então tem que ficar lá. Né? Eu começo no momento que eu localizo esse conteúdo, esse aqui sereniza e desaparece. Um complexo é uma memória, portanto, conteúdos psíquicos, para falar mais bonito, né? Com alta intensidade emocional, dizia aí, né? Ou seja, uma memória que me toma, né? que me mexe, uma mordida de cachorro, um abandono, enfim, inúmeras memórias que nós temos dessa existência, da nossa infância, do nosso útero, de vidas passadas. A neurociência nos fala, que a gente tem abordado bastante aqui, né? Que nós temos memórias neutras, memórias positivas e memórias aversivas. Memórias aversivas foram aquelas que nos trouxeram dor. Memórias positivas, aquelas que nos trouxeram prazer. Lembra quando nós falávamos sobre relacionamentos? Nós brincávamos, supondo que numa vida eu me apaixonei por alguém, né, que tinha olhos verdes, e nós tivemos uma vida linda, repleta de amor, né, repleta de carinho, morremos velhinhos. Nesta vida, quando eu encarno, eu olho os olhos verdes e o coração. Porque eu tenho memória de que olhos verdes me gera alegria. Poderia ser o contrário. Poderia ser traído por uns olhos verdes, e agora eu olho os olhos verdes assim, traição. Não sei porquê, mas memórias positivas ou memórias aversivas. E a memória emocional aversiva, ou seja, a memória ainda com uma alta intensidade emocional, ou seja, o complexo, mas agora olhando em termos de neurociência, vai estar gravado no meu sistema. Lembra que a gente abordava na aula passada, nós falávamos aqui no núcleo acúmbios, e quando eu tomava uma atitude correta, que Buda falava, né, um dos processos do não sofrimento é o correto, né? Ele enche de dopamina. Lembra que a gente estava falando, então a gente tem aquele prazer cada vez. E quando a gente toma uma atitude errada, vou comer mais um pastelzinho, né? Vou ficar vendo televisão, né? Vou, sei lá. Agora um grupo alemão descobriu que em 10 milésimos de segundo há supressão de dopamina. Então, após uma atitude errada. Então a gente erra, o cérebro na hora a gente começa a sentir assim, né, o efeito da rachada. E aqui vai ser as nossas memórias. Nós vamos ter no hipocampo e na amígdala. A amígdala vai ser a sede da memória emocional. Então, como é que funciona a coisa? Eu tenho aquela ideia sempre, né? Toda a nossa percepção é uma percepção ilusória, física, né? São ondas, ondas que batem no meu tímpano e dão um potencial de ação no neurônio e vai gerar som, ondas que batem nos meus bastonetes e vão gerar um potencial de ação, né? Aquela coisa do neurônio,
positivo e negativo, né? Só isso, pessoal. Positivo, negativo, positivo entra, dá uma descarga iônica, positivo, negativo, tipo um rastrilho de pó. Aí vai para o neurônio, positivo, negativo, negativo. Então é potencial de ação. E aí a gente fala assim, tá, mas se é potencial de ação pelos olhos, potencial de ação pelos ouvidos, potencial de ação pelo tato, eu não posso trocar lá os neurônios e botar o ouvido no olho e ou ver pelo ouvido, e, né? Tem o potencial de ação. Quem coordena isso? O tálamo. O tálamo diz assim, esse potencial de ação veio da área dos olhos. Então manda lá para a área occipital. E aí aquele potencial de ação vai ser interpretado como visão. Vocês só estão recebendo ondas, eu sou uma mera ilusão, mas a gente está fazendo isso, né? Essa mecânica que é assim. No caso do sistema emocional, ele é tão fundamental para a nossa sobrevivência que o tálamo, ele já sabe, isso veio da visão, manda lá para o hospital. Mas ele, antes de mandar para o hospital, ele manda para a amígdala. Olha que legal. Né? Amígdala, dá uma olhadinha nisso aí, depois eu vou mandar lá para trás. Então a gente está caminhando pelo campo, bem faceiro, e vê uma corda. E aí já vai dar aquela coisa assim. Né? Por quê? Porque a amígdala diz assim, memória emocional, perigo. Né? Porque ela não pode ter tempo de ir lá, mandar para o hospital, e eu bem faceiro, com florzinhas, né? Isso é? É uma cascavel. De tanto fazer isso, ele diz assim, sai correndo. Aí então aumenta a pressão sanguínea, aumenta a frequência cardíaca, aumenta os músculos estriados, e eu já fico pronto para... Né? Aí eu olho assim, é uma cobra. Não é uma cobra. Mas aquela memória está lá gravada e dispara antes da reflexão. Isso é interessante. Antes da minha capacidade de refletir e tomar uma atitude minha, como eu consideraria com liberdade, a minha memória emocional já se movimentou e já tomou decisões por mim. Então eu vou ter aqui no hipocampo as minhas memórias explícitas, digamos assim, os acontecimentos, os fatores cognitivos das minhas memórias. Foi assim, foi assado, estava com essa roupa, tal. Aqui eu vou ter a memória emocional, o fato em si, né? A coisa difícil mesmo. Então vamos supor assim, né? Eu tenho um acidente de carro, né? Na madrugada, capoto, né? E aí fico preso nas ferragens, o carro quase pegando fogo, né? A pessoa que eu amo do meu lado precisando de socorro, né? Aquele cheiro de óleo, de gasolina, e nós presos na ferragem, quase 3 horas, porque num barranco lá embaixo, até chegar os bombeiros e salvar a mim e não salvou a pessoa que eu amava. Ou salvou e deixou com sequelas. A nossa história salvou e terminou tudo bem, que é para não ficar também. Então o que acontece? Eu vou ter 2 memórias. Uma memória ligada ao desespero da situação, daquele cheiro, daquela ferragem, e outra do fato do acontecimento. Então eu vou ter 2 sistemas, o sistema da amígdala e o sistema do hipocampo. Esse aqui vai ter a minha memória emocional implícita, todo o sofrimento, a angústia, o desespero. Esse aqui, a memória explícita da situação emocional. Então eu vou chegar para os guardas, né, que vão me tirar e dizer assim, eu vinha a tantos por hora, vinha a 100 por hora, furou o pneu da frente, né, e eu perdi o controle, saí para o barro, e a coisa capotou e eu caí, foi por isso. Né? Eu dou detalhadamente toda a descrição do acidente, as horas que eu passei ali, eu tentando salvar ela, ou reanimando ela. Detalho o processo. Aqui está o sofrimento disso. Né? Dali 20 anos, né? Isso é que é interessante, dali 20 anos, se me perguntarem, teve um acidente uma vez, eu digo, tive, como é que foi? Eu vou descrever ele. Mas se for anotar a descrição que eu dei para a polícia, a descrição que eu dei, eu esqueci a maior parte dos detalhes, eu confundi, eu nem me lembro direito, não lembro nem de que carro eu estava, eu estava com aquele carro, qual era a estrada mesmo, porque esquece. A memória explícita do hipocampo
ela desaparece pelos graus de importância, se confunde e eu perco ela. Mas a memória emocional, essa eu não esqueço. E dali 30 anos, se eu estou passando num lugar e vejo aquele cheiro de gasolina com óleo, eu posso até não me lembrar do fato, mas me dá aquela coisa, assim, aquele mal-estar, aquela pressão. Né? Porque ativa a minha amígdala, a minha memória emocional. Então eu preciso trabalhar isso. Eu tenho que chegar no posto de gasolina, botar gasolina e sentir aquele cheiro de gasolina, de óleo. Né? O Ivan Esquerdo, que é a maior sumidade, uma das maiores sumidades mundiais, pessoal. Né? Isso é legal a gente dizer, que a gente perde isso. Uma das maiores sumidades mundiais em memória é Ivan Esquerdo, que era aqui da URGS, agora está na PUC. Né? Ele teve agora o início do ano recebendo um monte de prêmios nos Estados Unidos. Né? E nós somos os laboratórios mais avançados no estudo da memória do mundo. Ele acaba de ter umas descobertas agora bombásticas de prêmio Nobel. Assim. Que legal. Né? E ele nos fala, então, em trabalhar a extinção da memória. Eu prefiro trabalhar mais a ideia assim, de reprogramar a memória, mas é o mesmo termo. Eu preciso, cada vez que sentir aquele cheiro de óleo e gasolina, dizer, não, isso é óleo com gasolina. Mas eu não vou perder a pessoa que eu amo. Eu não estou num acidente. Eu preciso reprogramar. O mesmo processo que ele do Godofredo. Eu preciso trabalhar nisso. Cada vez que eu lembro do Godofredo, eu digo, não, foi só aquela... Não quer dizer que todo Godofredo... Eu sou assaltado de moto, passo uma moto, não quer dizer que toda moto vai me assaltar. Não quer dizer, eu preciso porque se eu não fizer isso, ela incuba os adolescentes e aumenta. Eu vou ficando cada vez mais preso a esse sistema, cada vez mais preso àquela neurose de não perdão e tudo mais. E o que é isso? Então vai ser esse conteúdo complexo que eu não estou mexendo, não estou trabalhando. O Jung nos falava assim, um complexo é uma protoconsciência, ou seja, ele tem vida própria, tem uma memória própria. Cachorro morre, sai correndo, né? Cachorro é ruim, óleo com gasolina é perda de pessoa amada. Né? O complexo pode ser dotado de tensão ou energia própria, tem a tendência de formar também por conta própria uma pequena personalidade, né? Em fundamentos de psicologia. Então é uma personalidade autônoma, ele nos fala então, né? Que provoca uma dinâmica externa, ou seja, eu sou tomado por uma emoção, tenho palpitação cardíaca, tenho suor, né, tenho posturas de fugir ou de agredir, né, mas o complexo apresenta uma espécie de corpo e uma determinada quantidade de fisiologia própria, podendo perturbar o coração, o estômago, a pele, da gastrite, enfim, é uma personalidade parcial dentro de nós, é um serzinho dentro de nós. Mais estático, que não quer mudar. Então é aquela coisa lá dentro que não quer ser tocada, não me toca nesse assunto, né? Porque eu vou ter uma enervação, vou ter um chilique, eu vou ter uma raiva, então não toca nesse assunto. Mas a gente tem que tocar, tem que mexer nisso aí. O André Luiz nos fala, são os nossos nódulos mentais. A gente tem que trabalhar. E o outro? Né? Nós estamos falando aqui em perdoar, e o outro? Como é que fica nessa história? Né? O que tem o outro a ver com isso? Assim como o problema não é a gula, mas é a carência, o meu problema não é o outro, eu não perdoar o outro, mas é por que eu não perdoo o outro, que é por algum complexo que eu trago dentro de mim, que me levou àquela situação de desajuste e agora eu não consigo perdoar. Então, o não perdoar está envolvido por um complexo que não quer que eu perdoe. Então, eu sou espírita, Rogério, espírita, né? Quero perdoar. Imagina que eu não vou perdoar, não tem nada a ver não perdoar. A gente é espírita, não é isso que a gente pensa. Imagina eu vou ficar esquentando a cabeça. Perdoar não cede, mas 70 vezes 7. Amar a humanidade, até o Godofredo também não. Não, também, aí também não quer, que é a humanidade menos o Godofredo. O Godofredo não é a humanidade. Então eu tenho a consciência espírita, mas não consigo perdoar, porque ele não quer que eu perdoe. E ele vai lá e quando eu começo a tentar perdoar, ele vai lá e lembra, mas lembra também que ele fez, né? Por quê? Porque daí eu vou mexer nele se eu for perdoar. Perdoar ele é mexer nele. O que é ele? O carente, o possessivo, o vaidoso, o avarento. Pô, ele te fez isso, mas tu também é um baita de um avarento, né? Então, não, é ele, né?
Não sou porque eu sou avarento. Até posso ser um pouquinho avarentinho. Mas avarentinho, ele é que é o... Né? Então a gente não quer mexer. Mas no momento que a gente começar a mexer, que, não, eu disse, poxa, mas eu também não sou fácil. A gente começar a te centrar em ti, mas, vai com Deus, o problema sou eu mesmo. Se eu sair daqui e ir para a China, eu vou encontrar o Godofredo. É óbvio. Porque eu tenho esse processo dentro de mim. E se eu me perco nessa coisa do complexo, eu tenho que pensar que eu não sou um complexo, eu sou um ser. Milhões de experiências. O complexo é uma delas. Muito maior, mas muito maior do que um complexozinho. E trabalhar então isso aí. Fazer esse autodescobrimento, esse auto-amor, esse auto-perdão. E aí nós vamos cair no mesmo processo que nós falávamos lá atrás. Compreender e aceitar. Quem? A mim mesmo. Tem que parar com ela dizer assim, eu fiz isso, eu passei por isso. Faz parte, é um processo de aprendizado meu, natural da evolução. Não é pecado eu ter essa tendência, eu ter esse impulso. Quando eu vejo que eu estou fazendo isso, meu Deus, não. Eu tive memórias que me levam a fazer isso. Então eu tive que começar a repensar isso. Aprendizado sem culpa, numa boa. Ser livre, ou seja, eu não sou o conteúdo psíquico, eu tenho o conteúdo psíquico. Porque eu sou tarado, Deus, eu sou tarado. Não. Eu sou legal, eu tenho um conteúdinho tarado, taradinho. Quando eu vou para tomar. Mas eu não sou isso, eu tenho isso. É uma consciência completamente diferente, uma postura completamente ampla de capacidade de percepção, de ação gulosinho, fofoqueirinho, medrosinho. É uma boa, vamos conversar. Não me contaminar. Aí eu sou tarado, eu faço aquela porcaria, penso aquelas bobagens, todo, me contaminei. Não, tá, Deus, Jesus, me ajude. Por maior que seja a burrada que eu faça, quanto tempo eu vou levantar? Esperar para me levantar? Fiz aquela burrada mesmo. Em 1000 anos eu me levanto, não, 1000 anos. Não, então em 100 anos, não, então em 10 anos, um segundo, vou esperar todo esse tempo ali. Meu Deus, eu fiz. Meu Deus, eu fiz. Meu Deus, eu fiz. Ele só fica, tá aí, meu filho. Vai levantar quando? Então, meio segundo depois, Jesus sujou, né? Me tira dessa. Me tira dessa, tudo bem, eu sei que vou cair de novo, me ajuda. Respira fundo e vamos lá, porque meus processos são outros, é aquele conteúdinho. E assim, a gente vai cair de novo. Lá adiante, é o conteúdinho, aquele cai de novo. Lá adiante, é o conteúdo. Lá a gente o conteúdinho está se manifestando, a gente já começa a trabalhar, se cair sem vergonha, mas cai ainda assim mesmo. E vai indo aos pouquinhos, quando a gente vê, a gente pode parar. Nem começa com essas aí que eu já te conheço. E aí a gente reprograma isso. Rapidinho. Definir limites, na oração, na meditação. O que é isso? Definir limites é a minha capacidade de trabalhar com esse problema. Então eu rezo por esse problema. Se eu não estou conseguindo sua oração, eu vou meditar, analisar, refletir. Às vezes não dá, pessoal. E é mais do que normal eu procurar uma terapia. Olha, dá uma força, eu não estou conseguindo segurar essa bronca. Às vezes eu preciso ir lá descobrir que eu lesei a tal ponto que me faltou um lítio, um recaptador de seletivo de serotonina, enfim. Então eu tenho que ter essa consciência dos meus limites. Processo obsessivo, neste caso, o complexo é o meu obsessor e sintonias para isso. E a proposta de luz, por fim, é aquela historinha que a gente já contou uma vez aqui, mas para encerrar então. Alguns de vocês conhecem o Chico, quando era jovem, ele tinha uns tesão, vontade de transar, e ele ficava enlouquecido porque ele não queria, ele queria um troço legal, um relacionamento legal, ou não ter relacionamento. E dava aquelas vontades de transar e ele saía caminhando. Caminhava, quando ele não aguentava mais, ele pum, caía na cama e dormia. E lá a gente dava de novo, no tesão, e ele saía, caminhava. Aí um dia ele não aguentava mais, disse, mano, eu não aguento mais isso. Me dá essas coisas, eu saio caminhar. Aí o irmão disse assim, não, Chico, eu vou te contar uma história então. Alguns de vocês conhecem, mas para os que não conhecem. É a história de um rei que tinha um grande reinado e certa vez um ministro chegou a ele e disse, olha, o povo está com fome. Ele disse, como? O povo está passando fome, nós precisamos tomar uma providência. Ele disse, falta alimento no reino, falta.
Então faz mais celeiros e guarda alimento para o nosso exército. O ministro assim, não, mas isso não é uma providência cabível. Ele disse, não, faz isso. Nós precisamos proteger o nosso exército por causa das nossas fronteiras. Nós estamos com dificuldade das fronteiras, não pode faltar alimento para o exército. E foi feito. E a situação foi piorando. Foi piorando, aí um dia o ministro volta e diz, olha, o povo está desesperado. Ele vai invadir, vai sitiar o palácio. E tu precisa tomar providência. E ele disse assim, então vamos reforçar a guarda nos celeiros. E quando ele está falando isso, uma pedra rompe o vidro e cai no salão. E o ministro vai olhar e diz, é o povo. O povo invadiu. E vai sitiar o palácio e vai destruir tudo. Tu vai ter que ir lá falar com ele. E aí o rei diz, mas eu? Ela diz, sim, tu vai ter que ir lá. E aí ele vai à sacada e começa a falar com sinceridade. Olha, eu sei que vocês estão passando fome e vocês acham que eu tenho bastante alimento aqui. Mas embora eu tenha realmente alimento, eu não como. Porque eu não consigo comer. Eu quase não durmo porque eu não consigo dormir. Porque as nossas fronteiras estão imensamente ameaçadas por invasores. Nem negociar nós conseguimos para conseguir aumentar a nossa capacidade de produção. E estamos realmente com dificuldades. E aí no povo diz, mas o rei está com dificuldade. O rei tem problema também. E aí começaram a compreender e resolveram então se unir. O rei e o povo para pensar as melhores soluções para o rei. Ele terminou a história e disse para o Chico, gostou da história, Chico? Muito. Mas não entendi nada. Bem Chico, com aquela sinceridade dele. E aí o Emmanuel disse assim, Chico, tu é um rei. E as tuas células, os teus conteúdos psíquicos estão com fome. É certo que tu tem projetos, mas fala com eles. Vai à sacada de ti mesmo e conversa com tuas células. Conversa com teus conteúdos. Explica para eles os planos elevados que tu tem, a vontade que tu tem de que todos cresçamos. Convida eles para que todos façamos um pouco de sacrifício e vamos crescer juntos. E o Chico, a partir daquele dia, começou a fazer esse trabalho e canalizou toda a energia das suas células, dos conteúdos psíquicos dele para o trabalho que nós conhecemos até hoje. Então esse é o convite para nós fazermos com os nossos complexos, com as nossas memórias, com as nossas células, com a nossa amígdala, com o nosso sistema. Com nós como vida, vamos crescer juntos, todos, vamos crescer. Isso aí, o passado passou, são experiências que passaram, a gente está com 1000 planos pela frente. Vamos adiante, com pique, com alegria, construindo o que há de legal em nós. Eu vou pedir permissão para terminar com uma musiquinha, então.